Oi, gente! Então, para dar continuidade à nossa aula, que a aula passada eu só falei sobre a competência 2, foi isso. Para a gente finalizar esse ciclo, tá? De revisão sobre a competência 2 e 3, hoje eu trouxe a competência 3, agora eu trouxe a competência 3, tá? Porque não deu tempo eu abordar tudo e também eu achei que ia ficar muita informação ao mesmo tempo para vocês, tá? Então hoje, agora eu trouxe a 3 pra gente falar aqui um pouquinho sobre a 3, tá? Então vamos lá, gente. A competência 3, ela é baseada na questão do projeto de texto. O que é o meu projeto de texto? O meu projeto de texto nada mais é do que a minha articulação de ideias, certo? A formação, o meu mapeamento de texto. O que é que eu quero apresentar na introdução, o que é que eu quero apresentar como tese, o que é que eu quero apresentar como defesa de argumento, o que é que eu quero apresentar como fundamentação daquele argumento, defendendo o meu ponto de vista, e o que é que eu quero mostrar como ideia de solução. Tá? Mas basicamente o meu projeto de texto ele vai entrar, digamos assim, que mais no desenvolvimento, na minha articulação de ideias. Tá? Então a minha competência 3, ela se conceitua pelo seguinte, tá? Dentro da competência 3 ela diz seleção, relação, organização e interpretação de dados, fatos, opiniões e informações em defesa de um ponto de vista. Ou seja, as minhas ideias dentro da minha redação, elas não podem cair de paraquedas. Não são ideias soltas, são ideias que elas têm que estar o tempo todo relacionadas entre si, tá? Ou seja, se o tema é, como eu falei na aula passada sobre a competência 2, tá? Que é como se fosse elas duas estão muito relacionadas uma à outra, tá? Então você vai ter que ter esse cuidado de se condicionar, de entender o que cada competência quer, ok? A competência 3, ela fala sobre a questão da seleção da informação. Eu selecionar uma informação é eu ver o que é que eu quero abordar, qual a informação que eu quero para fundamentar a minha ideia naquele parágrafo, tá? A minha organização é a minha organização de ideias, tá? É a minha ideia de o que eu apresentei como tese vai ser o que eu apresentei como argumentação no primeiro desenvolvimento, que é o que eu apresentei como primeira ideia de solução. A segunda ideia de tese, o que eu quero apresentar como segundo argumento, é o que eu quero solucionar no segunda vez na conclusão, tá? A minha relação de ideias é que as minhas estratégias perante o meu ponto de vista estejam totalmente relacionadas, tá? Temas de saúde, argumentos de saúde, tudo relacionado a uma visão dentro do que o meu tema me exige, dentro do que o meu tema me pede, para que eu não me perca dentro do texto. E as minhas ideias, elas soem para o corretor ideias soltas. Ideias soltas vai fazer você perder ponto, porque para o corretor é como se essas ideias elas não tivessem uma progressão temática favorável. Tá? Isso pode dificultar para ele a hora do entendimento do texto, na coerência do texto, e isso fazer com que você acabe perdendo o ponto. Tá? E também evitar você ser redundante, você ficar dizendo a mesma coisa o tempo todo. Tá? O corretor ele sentir que você disse a mesma coisa em um parágrafo, você já dizer um anterior, ou que as suas ideias elas acabem sendo repetitivas, torna o texto cansativo, né? Um texto fraco de argumentação. Tá? Então vai entrar basicamente nesse sentido. Tá? E a questão de interpretação é a visão de pertinência, a questão de importância. As suas ideias elas têm que ter uma importância dentro do texto. Qual a importância de usar a lei como uma argumentação, né? Como uma ideia de argumento? Qual a importância de usar um livro, de usar uma parte de literatura? Por exemplo, temas que envolvem arte, por favor, usem literatura, tem tudo a ver. Tá? É o que o nosso corretor quer, ele quer uma visão lógica, uma progressão lógica e linear de ideias de maneira clara, tá? Para ter, digamos assim, uma visão coerente aí das ideias e também uma visão objetiva, tá bom? Então vamos lá, gente. A competência 3 ela diz o seguinte: trata da inteligibilidade do texto. Mostrem para o corretor que vocês leem, mostrem para o corretor que vocês têm conhecimento do que vocês estão falando, que as ideias de vocês elas não vêm soltas e que as ideias de vocês não têm uma importância dentro da argumentação. Tá? Então mostrem para o corretor que vocês sabem do assunto. Por isso que eu digo, se prendam ao que o tema quer de você, tá? Porque a partir do momento que você se prende ao que o tema quer de você, você torna aquela argumentação ela mais direcionada, mais fundamentada naquele posicionamento que o corretor quer que você coloque as ideias, tá bom? Ou seja, de sua coerência e plausibilidade entre as ideias apresentadas, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, ou seja, pela elaboração de um projeto de texto.
O que é essa revisão, como eu já falei, de projeto de texto? Você vai apresentar uma ideia, você vai afirmar aquela ideia, você vai retomar aquela ideia e você vai, toda a sua argumentação vai girar em torno daquela ideia de forma que não torne o texto cansativo e de forma que torne o texto prazeroso, digamos assim, tá? O nosso texto, ele também traz o projeto de texto, retomadas e valorização do repertório. Por exemplo, gente, lá na introdução, eu apresentei um livro, por exemplo, apresentei um livro de maneira geral. Lá no desenvolvimento, é interessante que eu valorize esse repertório, que eu retome esse repertório. Acho que vocês lembram, em uma das nossas últimas aulas, antes de entrar esse período de quarentena, que eu levei uma redação para vocês para a gente falar sobre o quê? Os queísmos, né? O excesso do uso do quê. E eu acho que vocês lembram que lá, vocês podem até pegar, procurar no material de vocês, que vocês vão encontrar, tá? Lá no nosso materialzinho que eu dei para vocês, tinha a legendinha dos queísmos, né? Tinha legendinhas, valorização do repertório dentro do desenvolvimento, valorização do repertório na conclusão, retomada de repertório no próprio desenvolvimento. Então, essa questão de valorização do repertório é você usar um repertório a início, a priori, e durante a argumentação você retomar aquele repertório. Valorização do repertório por exemplo, lá na introdução eu comecei com a terceira revolução industrial. Lá no final da conclusão eu retomo aquele repertório. Assim a sociedade poderá ver, sentir, enfim, alguma coisa dessa forma, que os princípios da terceira revolução industrial se fazem presente. Alguma coisa você mostrar essa ligação de ideias. É isso que o corretor basicamente quer, tá? Os indícios de autoria. O que é isso? Ao momento que eu apresento um repertório, é interessante que eu também apresente o meu posicionamento dentro desse repertório. Não é só eu colocar lá a Constituição Federal, colocar lá a lei. Eu tenho que mostrar o meu posicionamento, eu tenho que mostrar que aquela lei ela não está sendo aplicada, que aquela lei ela não está sendo articulada, que aquela lei ela não está sendo fundamentada e nem está sendo efetiva, tá? Então, por exemplo, foi o que aconteceu quando eu mostrei para vocês a redaçãozinha lá de álcool, tá? Por exemplo, a ineficácia da fiscalização nos pontos de venda. Então, como argumento, como argumentação, eu usei o Poder Legislativo. Para fundamentar esse argumento, eu usei um dado do IBGE que comprova que aquilo não tá acontecendo, tá? Então, é nesse sentido que envolve essa questão de indícios de autoria. À medida que eu faço a argumentação, que eu organizo as minhas ideias a partir daquele argumento, certo? Eu consigo convencer o leitor que eu também estou me posicionando dentro do texto, que não é... Tem alunos que eles falam isso tão bem na argumentação, que muitas vezes quem lê, ele não consegue identificar se é a argumentação do autor do texto ou se é ainda a continuidade do argumento, porque fica tão bem articulado, tão bem fundamentado, que você acaba muitas vezes não reconhecendo de maneira clara, tá? Então é isso que eu quero que vocês façam dentro do texto de vocês, que fique bem articulado as ideias, tá bom? E aí vem o que nós já falamos, a questão de argumento e argumentação. O argumento é a ideia que eu uso, certo? É o repertório que eu pego para colocar na minha redação, digamos assim, fundamentar a minha ideia. A argumentação é a minha fundamentação, a minha construção de ideias a partir daquele argumento para fazer a minha, impor a minha defesa de ponto de vista, tá? Então, o argumento, ele é o repertório, digamos assim. E a argumentação é a articulação de ideias, de defesa de ponto de vista, tendo como sustento aquele argumento, a partir daquele argumento. Deu para entender a ideia? Então, ineficácia do Estado. Eu vou usar repertório que tenha ideias como Estado e vou fazer uma argumentação que mostre que o Estado ele realmente está sendo ineficaz, é suficiente, enfim. Tá bom? Nesse sentido. E aí eu trazer a ideia de crítica e adjetivos avaliativos. Vamos pensar aqui, gente. Imaginem que o tema, como eu já acho que eu já até falei isso para vocês. A questão, por exemplo, de eu usar o apartheid como um repertório socioprodutivo. Quando eu uso a ideia do apartheid como repertório socioprodutivo, geralmente o apartheid, né, a ideia básica geral do apartheid, é a questão da segregação das populações por raça. Mas, por exemplo, num tema como preconceito linguístico,
Eu posso trazer hoje essa visão de segregação por língua, né, por preconceito perante essa divisão, né, de quem fala bem, quem fala correto e quem fala errado, e eu mostrar isso como um apartheid linguístico, certo? O corretor, ele percebe as minhas colocações, as minhas pegadas de ideia, certo? De uma maneira clara, objetiva e de uma maneira que fundamenta as minhas colocações de uma maneira objetiva, concisa e direta e, óbvio, inteligente, tá? Então, é nesse sentido. Vamos lá. Critério 3. Coerência textual. Não contradição. O que é isso? As suas ideias, você não colocar algo no texto e depois você desvincular aquilo. Por exemplo, é o que muitas vezes acontece em temas opinativos, né? Eu posso ficar em cima de um muro em tema opinativo? Não, porque a partir do momento que eu fico em cima do muro, digamos assim, o meu corretor ele não consegue entender qual é o meu posicionamento, tá? Tem muitos alunos, às vezes, quando pegam um tema opinativo, ele fica, depende, ou ele quer fazer digamos, um equilíbrio de ideia, ao mesmo tempo que não pode isso, pode aquilo, ao mesmo tempo que eu não sou a favor disso, sou a favor daquilo. Então isso não pode acontecer. Por exemplo, imagine que você vai fazer o tema da fascite, e aí creio que não seja esse ano assim, né, não seja esse tema, mas enfim, vamos supor que você vai fazer um tema opinativo, e aí vem como tema a questão do aborto. Ou você é a favor do aborto, ou você é contra o aborto. Agora, porém, entretanto, depende de como isso vai ser colocado para você. Como assim, Silvia Helena? Imagina, você é totalmente a favor do aborto. Um exemplo, você é totalmente a favor do aborto. Mas quando você vai fazer lá a redação, você vê o tema de aborto e tal, e você se posiciona a favor, ao mesmo tempo você vê 4 textos motivadores, por exemplo, e 3 desses textos motivadores são contra, mas você é a favor. Então, como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, o que eu indico? Que você seja contra. Professora, mas eu sou a favor. Sim, mas nem tudo o que você pensa é o que você deve colocar na redação. Redação é algo que te poda muito, é algo que te limita muito, certo? Então, se tem 4 textos motivadores, 3 é contra e 1 é a favor, você pode ter certeza que é porque aquela banca, ela é contra o aborto. Então, não é você querendo uma vaga na universidade que vai ser a favor para mostrar lá o seu posicionamento e as suas reivindicações e tal. Seja esperto, seja maldoso, seja ardiloso. Se você não for ardiloso com vestibular, você pode ter certeza que ele vai lhe sucumbir, ele vai lhe engolir, tá? Então, cuidado com essas tomadas, esses posicionamentos, beleza? Se você tem 3 textos contra e 1 a favor, por mais que você seja a favor, eu peço que você faça a sua redação no posicionamento de contra. Por quê? Porque se você tem 3 textos contra, você tem mais argumento, você tem mais ideia para articular, tá? Então, seja maldoso nesse sentido, tá? Seja malicioso nesse sentido, para você poder adquirir pontos mais favoráveis a você, tá bom? Então, nesse sentido aí que eu peço. A não tautologia. O que é essa não tautologia? Tautologia, gente, vai estar relacionado à redundância. Então, tentem não ser redundantes, ficar rodando em círculo, dizendo a mesma coisa dentro do texto, a mesma coisa, tá? Então, qual é a ideia? Por isso que nós temos, por exemplo, os conectivos. Porque os conectivos, eles têm essa visão de retomar uma ideia e acrescentar outra, de sequenciar uma ideia, de concluir uma ideia. Então, por isso que eu digo, um passo de cada vez. Primeira tese, primeiro argumento, primeira defesa, primeira finalização. Segunda tese, segundo argumento, segunda defesa e segunda argumentação. Para você não ficar se contradizendo dentro do texto, você não ficar rodando em círculos dizendo a mesma coisa, certo? Por exemplo, imagine um tema de sistema prisional. Gente, se eu falo do sistema prisional, vamos supor, eu falo da falta de infraestrutura dos presídios. Falta de infraestrutura, vamos supor, eu coloco lá como tese. Falta de infraestrutura dos presídios e superlotação, tá? Como tese. Tá correto? Não tá. Por que não tá correto? Porque quando eu coloco a falta de infraestrutura dos presídios, a falta de acessibilidade e condição dos presídios, a superlotação já vai estar dentro disso. É porque não há uma boa estrutura dos presídios que há a
superlotação, entende? Então vocês estão botando teses que elas não se complementam, vocês estão botando teses que elas só se repetem, é como se fosse só uma confirmação uma da outra. Então isso não vai funcionar na hora de tu fazer uma argumentação e tu solucionar, tá? Porque você vai estar dizendo a mesma coisa. Então tente articular ideias que elas se articulem entre si, certo? Mas teses que elas não sejam repetitivas. Por exemplo, imagina um tema de saúde. Você apresenta lá no tema de saúde a precária condição do sistema de saúde, por exemplo, né? E você dizer a falta de assistência do setor da saúde. Você está dizendo a mesma coisa, você está dizendo a mesma coisa, tá? Então tente apresentar ideias que elas tenham o mesmo direcionamento, mas que não seja a mesma coisa. Por isso que eu digo, né? Tenta articular a sociedade e o Estado. Depois eu vou dar umas dicas para vocês, próxima aula eu prometo que eu vou fazer isso. Eu vou dar umas dicas para vocês de, em cima de um tema, vocês pegarem ideias de teses diferentes, para que não fique sempre só Estado e sociedade, tá? Para vocês poderem variar um pouquinho aí, não ficar teses, vocês não se cansarem das mesmas teses, digamos assim, tá bom? Prometo que eu vou fazer isso. Vamos lá, por último, a não obviedade. O que é essa não obviedade? Você colocar coisas que o corretor ele sente que aquilo não vai resolver, que aquilo não vai solucionar. Por exemplo, o tema de beleza. Imagina um tema como padrão de beleza. E aí, tudo bem, você usou lá a mídia como argumento e tal, né? Uma série, alguma coisa lá como argumento e tal. Quando chega lá na solução, é você dizer que a mídia é quem pode diminuir, é quem vai diminuir esses preceitos de beleza a partir de divulgações, de propagandas e tal. A mídia não vai fazer isso. A mídia não vai, digamos assim, fazer com que haja uma diminuição dos padrões de beleza. A mídia não vai fazer isso porque não é algo que cabe a ela. Quem vai fazer isso aí, quem vai orientar a população sobre isso é o Ministério da Saúde, tá? São referências que vão mostrar uma sensibilização no indivíduo, ok? Então procure teses e procure argumentos e faça argumentações que elas tenham uma visão coerente, uma visão plausível, inteligente, tá? Perante o argumento de vocês, para que o texto de vocês ele não fique fraco de argumentação e o corretor te tire ponto. Competência 2 e 3 são de suma importância para a tua argumentação. Tá? Então busquem ideias que elas tenham fundamentação, elas tenham consistência, pertinência perante aquela argumentação que você quer fazer, tá? E articulem bem, fundamentem bem, para que o corretor ele sinta essas colocações de maneira clara. Por isso, façam um projeto de texto, tá? O que é que eu quero abordar na introdução? Eu quero abordar uma série, eu quero abordar que a sociedade se apresenta apática a isso, e eu quero mostrar que o Estado também não faz a sua contribuição. Ok, então lá dentro do desenvolvimento eu retomo a mídia de alguma forma, tá? E lá na conclusão, aí sim eu posso usar a mídia como solução, porque a competência 3 e a competência 5 elas se conversam de maneira objetiva. Você só pode solucionar o que você problematizou. A competência 5, ela sai do teu projeto de texto. Se tu problematizou a mídia, tu vai solucionar com a mídia. Agora, se você não problematizou a mídia em nenhum momento, não cabe você colocar a mídia como solução, porque dentro para o corretor, na competência 5, beleza, você usou o agente, a ação, o meio, efeito, beleza. Mas na competência 3, isso não está relacionado ao teu projeto de texto. Então, isso acaba fazendo com que o teu texto ele perca essa visão de obviedade, tá? E ele acaba não seguindo, pode até funcionar até como uma ideia de contradição, porque você está colocando uma coisa que você não argumentou, então não tem, elas não se conversam, elas não se interligam entre si, então elas não seguem a mesma linha de raciocínio, e isso pode dificultar o entendimento da tua argumentação, tá? Então tem essa visão de fundamentação, de articulação de ideia aí, para que o teu texto ele fique bem fundamentado, bem articulado e bem, digamos assim, bem organizado perante as colocações que você quer fazer conforme a ideia do tema. E como eu já disse, entenda o que o tema quer de você para que você possa fazer essa argumentação. Por exemplo, quando eu falo sobre a questão do desperdício, por exemplo, de alimentos,
tá? E eu vou falar sobre a questão de fome no Brasil, são ideias diferentes. Os dois envolvem alimentação? Envolvem, mas aí depende de como você vai organizar essas ideias, tá? Eu dizer que há uma crise do sistema carcerário brasileiro, desafios do sistema carcerário e desafios da reintegração do preso são ideias diferentes. Um foca no sistema carcerário em si, o outro vai focar no preso em si, na ressocialização daquele indivíduo. Então há uma diferença aí sobre a questão do tema. Entenda o que o tema quer para que você possa selecionar, organizar e relacionar essas ideias aí de uma maneira importante, de uma maneira referente à ideia do tema, sem que você se perca na argumentação, tá bom? Então, beijos e até a próxima.